Bem-vindo ao A Cobra Vai Fumar, o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Neste vídeo envolvente, mergulharemos no significado emblemático do símbolo da cobra fumando da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Você já se perguntou sobre as histórias por trás desse símbolo icônico? Ou talvez tenha refletido sobre a coragem e o sacrifício encapsulados nos emblemas de guerra? Junte-se a nós hoje em Histórias UOL, enquanto desvendamos as camadas da história, bravura e identidade nacional encapsuladas nesse poderoso motivo. Ao assistir a este vídeo, você não apenas embarca em uma jornada pelos corredores da história, mas também ganha insights sobre a resiliência e o valor que definem o espírito humano. Como a história da cobra fumando ressoa com seus próprios desafios e conquistas? Será que seu simbolismo pode oferecer inspiração e perspectiva em suas próprias batalhas na vida? Não perca a oportunidade de enriquecer sua compreensão da história tão importante sobre nosso país e estabelecer paralelos com sua própria narrativa. Uma semana após partir do Rio de Janeiro, o navio de transporte de tropas, o USS General Mann, carregando o primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira para a Europa, estava em meio ao Oceano Atlântico. A travessia do Equador havia sido comemorada a bordo com a tradicional cerimônia de Netuno, mas as tropas brasileiras tinham poucos motivos para se alegrar. A grande maioria dos 5.000 homens nunca havia estado em um navio antes, e as rigorosas regras de segurança impostas pela Marinha dos Estados Unidos tornavam a experiência ainda menos confortável. O general Mascarenhas, passageiro nessa jornada, lembrava-se das noites como desagradáveis e insuportáveis, sendo infinitamente quentes, vividas em compartimentos abafados e lotados até o teto para evitar que qualquer traço de luz escapasse. Além disso, a diferença na alimentação e o balanço do mar causaram enjoo em muitos, tornando a vida nos alojamentos intolerável. Apesar de saberem que estavam a caminho da Itália, Mascarenhas desconhecia o destino final do navio, mantido em completo sigilo pelo comando americano. O general e seus homens passaram por Gibraltar e entraram no Mediterrâneo, mas somente na manhã de 16 de junho, os brasileiros a bordo perceberam onde estavam. A figura imponente e ameaçadora do Monte Vesúvio, o imenso vulcão que havia explodido em fúria apenas 4 meses antes, lançava uma fina e contínua nuvem de fumaça escura à direita no horizonte, deixando claro que o navio estava a caminho do porto de Nápoles. Mascarenhas foi o primeiro a desembarcar, recebido por um comitê de honra do Exército dos Estados Unidos, liderado pelo general Jacob Devers, comandante americano do Mediterrâneo. Na chegada, as tropas foram desembarcadas do navio e enviadas para Banholi, um subúrbio de Nápoles, onde acamparam pela semana seguinte enquanto Mascarenhas e seu Estado-Maior negociavam para receber o equipamento e armamento prometidos, sem os quais não poderiam avançar para a linha de frente. Enquanto isso, no Brasil, em 20 de julho, o Ministério da Aeronáutica criou o corpo mais inovador da FEB, a primeira esquadrilha de ligação e observação, sob a doutrina de guerra americana. A artilharia divisional deveria contar com um contingente aéreo para orientar o fogo de suas armas, prática ainda desconhecida pelo Exército Brasileiro. O comando da esquadrilha foi entregue ao capitão aviador João Afonso Belloc, que teve 2 meses para selecionar seus aviadores e pessoal de terra. Ele também entrou em contato com seus observadores oficiais da artilharia do Exército, que voariam com seus pilotos. Após isso, Belloc o apresentou ao general Oswaldo Cordeiro de Farias, comandante da artilharia da FEB, e sua unidade seria subordinada na Itália. Após o sucesso da invasão da Normandia no noroeste da França, o alto comando aliado decidiu executar uma manobra para dividir a resistência alemã no país, que também se desenrolava na costa sul da França. Esta operação seria executada com tropas que naquele momento estavam em combate na Itália, e o comandante do 5º Exército americano, general Mark Clark, foi notificado de que teria que ceder o corpo de exército francês, composto por 3 divisões, para a invasão do sul da França, sem qualquer perspectiva de recebimento de reforços naquele momento. A presença da FEB em solo italiano tornou-se não apenas oportuna, mas também essencial para o 5º Exército. Em 26 de junho, os brasileiros se deslocaram para Tarquínia, onde finalmente receberam todo o seu material de guerra, incluindo veículos, passando a se deslocar por seus próprios meios. A partir daquele ponto, os brasileiros seriam identificados no campo de batalha pelo uso característico de capacetes de metal e uma mistura de peças de vestuário norte-americanas para complementar seu uniforme nacional, notavelmente peças de inverno. De repente, a FEB começou a utilizar o conjunto mais moderno de equipamentos de guerra disponíveis nos arsenais americanos, com a exceção notável do fuzil de infantaria. Apesar dos protestos de Dutra e Mascarenhas, os americanos se recusaram a entregar o fuzil semiautomático M1 Garand à tropa brasileira, fornecendo em vez disso o ultrapassado fuzil de ferrolho Springfield M1903.
Em 11 de agosto, Mascarenhas se reuniu com Clark em seu quartel-general, e lá foi decidido que a FEB seria integrada ao 5º Exército dentro do seu 4º Corpo, comandado pelo general Berger, que, ao contrário de Mark Clark, não mostrou antipatia e aprovou a presença brasileira sob seu comando. A partir do dia 18, a FEB começou a se deslocar para o acampamento de Vada, onde finalmente receberia seu treinamento final para o combate. Lá, a tropa celebrou o 7 de setembro com um desfile para o alto comando aliado na Itália. 2 dias depois, Mascarenhas e Krittenberger finalizaram os detalhes para a entrada da tropa brasileira na linha de frente. Naquele momento, tendo apenas um regimento de infantaria disponível na Itália, o Brasil entraria em combate na forma do destacamento da FEB, uma unidade em escala regimental que atuaria como uma divisão reduzida e seria colocada sob o comando direto do general Zenóbio da Costa. Enquanto Mascarenhas estava ocupado, recebendo e treinando o restante do contingente que ainda viria do Rio de Janeiro. Como era costume para unidades inexperientes, foi escolhido para o batismo de fogo da FEB um setor relativamente calmo da linha de frente, o setor costeiro. O terreno ao longo do Rio Sérgio esteve movimentado desde que a primeira companhia de engenharia se tornou a primeira unidade brasileira a entrar em serviço, realizando reparos na infraestrutura da retaguarda desde 6 de setembro. Foi no dia 13 de setembro que o destacamento da FEB recebeu suas primeiras ordens de batalha operacionais, tendo que se deslocar para Pisa naquela noite. No dia seguinte, a tropa marchou para Vecchiano, 8 quilômetros ao norte de Pisa, para substituir os soldados americanos na linha de frente. A FEB da batalha finalmente estava cara a cara com o inimigo. Do outro lado da frente estava o 14º Corpo Panzer, sob o comando do general Friedrich von Zenger, criador do sistema defensivo que havia paralisado os aliados durante o primeiro semestre daquele ano em Monte Cassino. Naquele momento, naquela área de Zenger, havia uma força de infantaria reduzida, representada pela 42ª Divisão, e as tropas do general Walter também estavam lá. No entanto, eles podiam contar com um vasto suporte de artilharia que incluía o poderoso canhão ferroviário de 280 mm Krupp K5. No dia 16 de setembro, as ainda inexperientes vanguardas brasileiras, apoiadas por uma companhia de tanques Sherman americanos, avançaram para o norte em direção ao seu primeiro objetivo, a cidade de Massarossa. Ao final da tarde, eles haviam tomado a localidade após um ataque de artilharia da FEB, que disparou seu primeiro salvo às 2h22 da tarde. O inimigo evacuou Massarossa antes da chegada dos brasileiros, levando o comando 19º a ordenar a continuação do avanço para Camaiore. No entanto, ciente do avanço, os alemães saudaram a força brasileira com um pesado bombardeio de artilharia que destruiu uma ponte e bloqueou o avanço dos tanques. Foi então que o capitão Hernani Airosa da Silva, comandante da 2ª Companhia, decidiu deixar os tanques para trás e, em meio ao bombardeio, liderou um ataque contra a cidade, capturando Camaiore no dia 18 de setembro. Uma ação pela qual foi condecorado com a Estrela de Bronze americana. Após essa vitória, o destacamento da FEB agora enfrentava a temida linha gótica, uma rede de posições defensivas alemãs que se estendia do Mar Tirreno ao Mar Adriático sobre as montanhas dos Apeninos. Enquanto isso, no Brasil, o general Cordeiro de Farias foi informado de que 2 grandes navios de transporte estavam chegando ao Rio de Janeiro para levar o restante da divisão expedicionária para a Europa. Ele comandaria a 2ª onda de embarque, com a 3ª onda sob o comando do general Falconieri da Cunha. Então, simultaneamente no cais do porto, o USS General Mann e o USS General Meigs, e na Vila Militar, os 1º e o 11º Regimentos de Infantaria receberam a ordem de iniciar o embarque. Ao contrário do embarque da primeira onda 2 meses antes, o segundo embarque foi realizado abertamente com ampla cobertura da imprensa. Os soldados embarcaram com uniformes especialmente projetados para a travessia e os 2 navios partiram do Rio de Janeiro no dia 22 de setembro. Na Itália, Zenóbio da Costa decidiu iniciar o assalto à linha gótica com um ataque ao Monte Plano, uma elevação usada pelos alemães como observatório de artilharia, que dominava Camaiore e toda a planície costeira. Mais uma vez, a 2ª Companhia do capitão Airosa liderou o ataque, coberta pelo fogo dos tanques Sherman. O ataque começou no dia 21 e as tropas brasileiras avançaram de forma constante enquanto expulsavam bolsões isolados de resistência. Prisioneiros capturados foram interrogados e revelaram que o comando da 42ª Divisão Jäger pretendia realizar uma retirada no dia 24 das posições na montanha. Assim, a FEB avançou em perseguição aos alemães em retirada, tomando completamente o Monte Plano e seus arredores até 26 de setembro. Nesta ação, a FEB sofreu suas primeiras baixas em combate, com 5 mortos e 17 feridos, capturando 31 prisioneiros e avançando 18 quilômetros.
Nos dias seguintes, informações de inteligência indicaram uma concentração de forças alemãs no Vale do Rio Sérgio, a leste da posição brasileira, levando o general Walter Hiroshi a ordenar o abandono das montanhas a sudoeste do vale. Desta maneira, o comando brasileiro iniciou o deslocamento até o vale, ocupando Borgo a Mozzano no dia 29. Zenóbio, o 1º e o 3º batalhões foram deslocados para o vale, deixando o 2º batalhão sob o comando do major Abílio Pontes, atuando nas montanhas a oeste. Lá, perseguiram os alemães pelo terreno difícil, fazendo contato finalmente em Fornovolasco no dia 4 de outubro. Enquanto isso, no Vale do Sérquio, a vanguarda brasileira avançava, capturando várias pequenas cidades ao longo das margens do rio. O avanço era frequentemente atrasado pela artilharia inimiga, que desfrutava de amplo campo de visão da posição da FEB. Mesmo assim, o 3º Batalhão, sob o comando do Major Silvino Castor da Nóbrega, avançou e capturou a cidade de Fornati em uma ação rápida no dia 6 de outubro, tomando uma fábrica de munições e peças aeronáuticas intactas. Testemunha da retirada apressada que teve que ser realizada pelos alemães na cidade naquele mesmo dia, 2 navios transportadores atracaram em Nápoles, trazendo o restante da divisão brasileira. O general Mascarenhas foi receber seus soldados, finalmente aliviado por ter todo o seu contingente em solo italiano. A situação na linha de frente era totalmente diferente, contudo, fazendo com que a recepção desses soldados fosse bastante diferente do ocorrido em julho. A necessidade urgente de tropas na frente de batalha fez com que os homens fossem rapidamente embarcados em barcos de transporte de infantaria para uma jornada de 36 horas no Mar Tirreno, rumo norte. O constante balanço dos barcos causou náuseas ainda mais severas entre as tropas. Os barcos desembarcaram os soldados em Livorno e, de lá, seguiram para o acampamento na floresta de San Rossori, onde estava localizado o quartel-general da FEB, chegando no dia 11 de outubro. Foi lá que os contingentes recém-chegados foram recepcionados pelo general Eurico Gaspar Dutra, que estava em missão de inspeção da FEB na Itália desde o fim do mês anterior. Conhecido por ser extremamente objetivo e de poucas palavras, Dutra encontrou-se com todo o comando aliado, desde o marechal Sir Harold Alexander, comandante do 15º Grupo de Exércitos, passando por Mark Clark e até mesmo Willis Krittenberger, para entender o posicionamento da força brasileira e avaliar seu desempenho. Após inspecionar diversos contingentes do 5º Exército e notar que cada divisão usava um distintivo próprio no braço esquerdo para identificar a tropa, Dutra perguntou a Mascarenhas por que a FEB não tinha um. Mascarenhas lhe disse que havia considerado o assunto e uma ideia lhe foi apresentada: usar uma cobra fumando, uma clara resposta às provocações recebidas no Brasil que diziam que seria mais fácil uma cobra fumar do que a FEB ir para a guerra. Além das recepções oficiais, Dutra decidiu que visitaria a linha de frente da FEB no Vale do Sérquio para ver a guerra de perto com seus próprios olhos, ignorando as preocupações levantadas por Mark Clark sobre sua segurança. Dutra avançou até os postos de observação mais próximos da terra de ninguém, avaliando exatamente o elogio, o desempenho da força brasileira até aquele momento, retornando ao Brasil em 18 de outubro. Após a conquista de Fornati, Krittenberger ordenou uma pausa nos ataques para consolidar suas posições, e apenas patrulhas brasileiras começaram a sondar a linha de frente, indicando o que Parga já havia sido evacuada pelos alemães. A cidade foi tomada pela FEB em 11 de outubro, juntamente com Gallicano. No dia 13, a inteligência do 5º Exército apontou uma concentração de tropas inimigas na defensiva da cidade de Castelnuovo de Garfagnana, o maior entroncamento logístico da região, incluindo elementos da 232ª Divisão de Infantaria do general Eckhard Freiherr von Gablenz. Enfrentando um grande dilema, o comando aliado percebeu que os alemães estavam reforçando fortemente Castelnuovo de Garfagnana, e tomar a cidade deveria ser feito o mais rápido possível antes que os reforços se consolidassem. No entanto, as tropas brasileiras disponíveis, exaustas após um mês de combate incessante, impuseram uma limitação arriscada ao poder ofensivo aliado, já que o restante da divisão brasileira ainda estava recebendo seu equipamento na retaguarda. Mesmo assim, as patrulhas brasileiras vasculharam toda a linha de frente, estabelecendo posições cada vez mais avançadas no terreno, ocupando Somocolônia no dia 24 de outubro. O comando também recebeu a informação de que a divisão alpina Monterosa italiana havia chegado para reforçar Castelnuovo de Garfagnana. Sob as ordens de Krittenberger, Zenóbio atacou na manhã chuvosa de 30 de outubro, com o 1º Batalhão do Major João Carlos Gross, capturando a localidade
Às 11h45 da manhã, a infantaria brasileira tomou todos os pontos de partida para o ataque ao Castelnuovo di Garfagnana, concluindo o movimento às 6h30 da tarde, levando a FEB a apenas 4 quilômetros da cidade. O rápido sucesso das tropas no ataque daquele dia aumentou a confiança do 19º em uma captura vitoriosa da fortaleza inimiga. No entanto, o cansaço dos soldados e a fragilidade das posições na linha de frente causariam uma surpresa desagradável ao comando aliado. Na doutrina militar alemã, a perda de uma posição importante para o inimigo deveria ser seguida por um contra-ataque imediato, e a Força Expedicionária Brasileira descobriria esse fato em sua própria pele. Na fria e chuvosa madrugada de 31 de outubro, quando alemães e italianos lançaram um contra-ataque contra as posições da 3ª Companhia, que repentinamente se encontrando sob fogo pela frente e pelos lados, a 3ª Companhia recuou para Albiano. Outro contra-ataque veio pela manhã, desta vez com um grande suporte de artilharia. A 1ª Companhia resistiu até ficar sem munição, mas teve que recuar para Catagnana, resultando na perda das posições conquistadas no dia anterior. O contra-ataque do dia anterior alarmou o general Mark Clark, que rapidamente enviou o restante da FEB para a linha de frente imediatamente, mesmo sem completar seu treinamento na retaguarda. Apesar do revés no dia 31, o desempenho do destacamento da FEB nos 45 dias anteriores impressionou o comando americano, e Clark havia decidido confiar à divisão brasileira um desafio muito maior. A FEB seria transferida para o setor central da frente do 5º Exército, onde os alemães haviam montado uma defesa até então inexpugnável na linha gótica, cuja queda era essencial para a vitória na Itália. As tropas brasileiras seriam transferidas para o Vale do Rio Reno, estabelecendo posições de frente para Monte Castelo, iniciando uma nova e complexa fase nas operações de combate da FEB. Agora nos conte nos comentários abaixo o que achou sobre a Força Expedicionária Brasileira. Se deixamos de abordar algum fato importante, não deixe de nos contar nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal, e mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.